Muito bem, estamos de volta, bem-vindos então ao episódio número 3 de Confissões para o Corruptor. Os avisos nossos de sempre, segue o canal, compartilha, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, pede o livro e acesse o site Conhecer para Transformar. Então vamos lá, aonde paramos na nossa história no último episódio? Então Próclo está desencarnado, ele já foi resgatado e tem vários encontros que a gente não tem tempo para aprofundar tudo aqui, mas basicamente são várias etapas do tratamento dele, onde ele demonstra uma certa, digamos, ansiedade em trabalhar, né? Isso vai ser muito interessante, né? E o que os chefes, então, de cada departamento vão falando para ele? Ó, você ainda não está em condições, tá? O melhor que pode fazer é continuar lendo a Bíblia. E é muito interessante porque ele fica bastante aí nesse processo de tô me recuperando, tô me sentindo bem, tô me sentindo melhor, mas quero trabalhar, quero mais, quero mais, quero mais. E daí ele tem alguns encontros com alguns mentores que a gente vai ler aqui junto. Então, no processo desse tratamento dele, ele encontra um enfermeiro, tem o resgate inicial, encontra o enfermeiro até que ele encontra o médico. E daí esse é um primeiro diálogo que ele tem com o médico. O médico pergunta, né, como todo médico faz quando bate na porta lá e entra, fala assim, como é que você tá? Tá tudo bem? E aí ele vai reclamar para o doutor. Eu todo sou uma só e perfeita tormenta, doutor. É minha alma quem se aflige e põe o meu corpo em dolorosa situação. Creio que foi isso, que foi pensar em minhas ações que me fez recair daquele modo terrível. Daí, tomou-me a dianteira observando. É muito legal de perceber a linguagem de Oswaldo Polidoro, porque tomou-me a dianteira observando. O que significa isso? Me deu um cortinho, entendeu? Cortou o papo do Próclo. Não, senhor. Não é isso que está falando, não. É que a Inquisição funciona normalmente e vive assassinando os filhos de Deus sob vários pretextos. Olha que interessante. Ele não está se sentindo mal porque ele está angustiado e tudo mais. Ele tá se sentindo mal por aquilo que está passando na carne. E como aqueles que sofrem, pensam e clamam por justiça, os inventores do Instituto Criminoso são atingidos uma vez que ainda se encontram em condições de inferioridade vibratória. Percebe? E aquilo que está acontecendo na carne, o pessoal que está sofrendo lá, está te atingindo aqui. Tenha cuidado com seus pensares, procure viver cada vez mais para o trabalho edificante, pois do contrário ficará sujeito a muitos achaques tormentosos. Quando alguma vítima do Instituto Criminoso lembrar com ódio e rancor dos seus inventores e algozes. Ele fala, é o seguinte, pessoal, aquilo que você deixou lá atrás, né, continuou. E os efeitos do seu trabalho como corruptor estão trazendo dor e sofrimento. E essa dor e sofrimento acaba te atingindo e te deixando mal aqui. Olha como é interessante como que se opera, né, ali em termos kármicos e a responsabilidade, como que a gente não tem como escapar dela, né? E daí ele fala, então tenho que me defender? Devo defender-me então? E daí o médico continua. Use do recurso exato com todo rigor. Trabalhe e seja assíduo leitor do Evangelho. Eu, pelo menos, não conheço terapêutica melhor. Para falar certo, digo que não existe outra no seu caso. Muito bem, doutor. Agradeço pelo aviso. Nem sequer imaginava tal coisa, né? Daí, ele, não satisfeito, o doutor continuou falando para ele. Olha lá. Porque o que acontece? Lembra que eu falei para vocês? O Próclo ficava dando uma porrinhada. Eu quero trabalhar numa coisa diferente, eu tô aqui, mas eu só tô lendo. Eu quero botar a mão na massa. E daí ele toma essa pequena, digamos, invertida. Próclo, você não valoriza o seu trabalho. Não tem confiança nas lições que passa à frente, julgando ser apenas um modo de empatar o tempo. Enquanto não for transferido para outra esfera e para outro serviço. Tenha em mente, porém, que o seu trabalho deve ser levado a termo com todo rigor. Seus passos estão sendo vigiados, suas palavras estão sendo medidas.
elementos de fiscalização rondam ocultamente as nossas atividades. Gente, quando a gente fala isso, elementos de fiscalização rondam ocultamente as nossas atividades, é bom a gente fazer um parênteses aqui, porque daí parece uma coisa... Pô, tem um grampo aqui, né? O que é isso aqui? Tá todo mundo me ouvindo, tá todo mundo me vendo. Me parece uma coisa extremamente coercitiva, né? Assustadora. Tem que lembrar que isso acontece de maneira muito mais natural, né? Ou seja, o que uma frase dessa com esse conteúdo, no fundo, quer dizer é que tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tudo que a gente pensa, simplesmente registra, né? A gente não tem como fugir daquilo que acontece, a gente não tem como não ter os efeitos das causas que a gente provoca, é só isso, tá? Tem aquela frase, né, bíblica, que eu não vou lembrar agora a fonte, que é, Deus sabe onde está cada fio do seu cabelo, e lembrando que Deus somos nós mesmos, então não é uma questão de um olhar de fora que está rondando, né, e fiscalizando, e espionando, não, porque não tem como a gente fugir da gente mesmo, é isso que esse texto está querendo dizer. Então, o que eles querem dizer é que registrando as nossas reações emotivo-mentais. E você, lembre-se, já foi colhido em falta várias vezes. Decresceu, portanto, o seu poder defensivo. Sua aura de revestimento está furada, está lesada, possibilitando a entrada de cargas mentais e de projeções energéticas perigosas. Ou seja, Próculo tomou uma chamada. Faz parte, não ria dele, porque você não sabe quantas chamadas nós já tomamos ao longo das nossas vidas. Mas você acha que Próculo se deu por vencido? Ele não se deu por vencido. Então, algumas páginas depois, ele volta a insistir. Poxa vida, eu não poderia tomar parte ali no serviço de aplicações energéticas, de velização mais eficiente? E daí o mestre finalmente responde para ele. Você encheu tanto o saco, tô brincando. Ele fala assim, foram consultados os seus documentos anteriores, informando eles que não comporta o seu karma o direito de semelhante aquiescência. Né? Ou seja, não rolou. Esse pedido especificamente não rolou. Porém, como porém a sua vontade concorda perfeitamente com o serviço em exercício, constituindo complementação ideal e de efeitos práticos interessantes, concorda-se com a formação de um novo departamento local, cujo objetivo fica sendo a aplicação das forças psicoenergéticas, em combinação com as lições evangélicas. O Conselho Terapêutico destinará para o novo departamento todos aqueles casos oriundos da Inquisição, tantos quanto sejam passíveis de tratamento, a fim de que os trabalhos, os elementos componentes do mesmo se articulem com o padrão das faltas cometidas e dos resgates que se acham obrigados no porvir, quando soar a hora da restauração do caminho do Senhor. Resultado, Próculo ficou feliz da vida. Putz, ele ficou muito feliz, que legal. Então, devo entender o que aconteceu, né? Então é o seguinte, vai ter um departamento para você para cuidar justamente dos efeitos daquilo que você causou. Eu falar lá embaixo, lá em cima, né? A gente fica com essa coisa de referência de que estou no céu, a bobagem, lá no plano espiritual, né? E daí ele continua contando o que aconteceu com ele. O Santo Ofício da Inquisição foi produzindo seus assassinatos, foi oferecendo fartos elementos de trabalho. Acho que ele quis dizer o trabalho que continua ali da Igreja Católica foi dando muito, digamos, muita demanda para a oferta de serviço que ele precisava atender, né? Então ele teve muito sucesso ali no departamento dele, sempre muito cheio, porque a carne estava provendo recurso. É que deixavam o mundo os inquisidores e suas vítimas, havendo muito o que fazer, pois eram para ali conduzidos uns e outros, quando chegasse a hora, quando as necessidades determinavam. E assim foi que se passaram séculos, muitos séculos. Olha lá, né? Ele foi trabalhando lá, continuou trabalhando, sem que eu deixasse aquele local de trabalho, aquela fonte de ressarcimentos. Quando deixei o departamento por volta dos albores do século XIV, foi para tomar parte nas premissas reformistas encetadas por Wycliffe, na Inglaterra. Com essa frase só, vocês conseguem entender se ele encarnou com Wycliffe ou não? Eu fiquei na dúvida. Eu tive a impressão que sim, que ele encarnou com Wycliffe, tá? Mas não, eu não achei que está explícita a informação de que ele poderia ter trabalhado com Wycliffe também do plano espiritual. Os outros ele deixa claro e explícito, mas eu também tive a sensação de que ele encarnou com Wycliffe, sim. Desde então, como as etapas restauradoras obedeceram a fatores cíclicos históricos, tivemos a oportunidade de retorno à carne, tomando por parte nos movimentos de Lutero e de Kardec. Aquele conseguindo a liberdade de culto, a tradução da escritura para o alemão e a sua disseminação. E este arrastando consigo a grande eclosão mediúnica,
a renovação do Pentecostes em grande escala, transmitindo os livros básicos da doutrina. Isto é, tendo por base a moral, o amor e a revelação, cujos reflexos práticos são a ciência, a filosofia e a religião. Muito bem, minha gente, vamos agora, temos mais um tempinho aí de episódio, fazer aquele nosso quadro que agora é mais desafiador, que agora são 2 séculos em 5 minutos. Então a gente deu para entender o que aconteceu na trajetória do Cloco até esse momento. E, então vamos entender o que possível, porque o Oswaldo Polidoro ele não entra muito nessa parte da encarnação, tá? Ele não conta detalhes ali dessas 2 encarnações dele como Wycliffe e com Lutero. Então acho bacana a gente dar uma olhada ali no contexto histórico, porque eu acho que traz ensinamentos interessantes do ponto de vista espiritual também. Então vamos lá. Wycliffe, século XV, encarnado de 1328 a 1384 na Inglaterra. Lutero, século XV, 1483 a 1546, uma encarnação na Alemanha. Qual que é o contexto histórico que estamos vivendo? Qual que é o contexto histórico que estamos vivendo primeiro ali com Wycliffe, né? Que é importante a gente entender como que esses fatores políticos acabam sendo preponderantes para que a reforma e, de uma certa forma, esse primeiro passo da restauração possa acontecer. Então, você está na Guerra dos 100 Anos. O que é a Guerra dos 100 Anos? Inglaterra versus França, de 1337 até 1453. E o Wycliffe pega ali bem comecinho, né? Que é uma parte mais agitada, digamos, da Guerra dos 100 Anos. E daí o que acontece? O centro, né, da igreja, ele sai de Roma para Avignon, nesse momento, né? Porque ali tá naquela época carolíngia, né? Então a França ali tá com muita força, muito poder. A Inglaterra reivindica o trono da França e chegamos nesse empate numa guerra que foi muito sanguinolenta e muito problemática. Mas o que é importante nisso? Wycliffe inglês, né? Então, de uma certa forma, isso vai acontecer com o Lutero também. Ele tem o quê? Uma certa proteção estatal, né? Para poder fazer as críticas que ele vai fazer. Isso vai acontecer com o Lutero também. Como você tem essa realidade geopolítica acontecendo, eles conseguem fazer uma crítica à igreja protegido por nobres dos seus respectivos países. Porque, querendo ou não, o poder da igreja estava mais ali, né, Roma e França um pouquinho mais para a parte sul da Europa. E daí o que o Wycliffe faz é de uma crítica virulenta incrível, né, de uma coragem, de uma encarnação. Quando a gente chega nessa parte das encarnações, Giordano Bruno, Lutero, Joana d'Arc, realmente, não que antes não tinha, tá, mas é que fica pensando, tem que ter uma força espiritual realmente impressionante para você poder fazer esse nível de visão de como que estava o contexto histórico da época, a parte importante que precisava ser criticada, e principalmente um desprendimento da vida, da encarnação, porque você estava lutando contra a igreja que era extremamente poderosa. E o que o Wycliffe faz? Uma forte crítica justamente à riqueza da igreja e aos sacramentos pagos, né? As indulgências que eu comentei lá atrás, né? Começa uma venda de indulgências fortíssima, e também não sei se fala simônia ou simonia, né? Que são esses apetrechos aí religiosos que também são vendidos com fins. É muito interessante, né? Porque ninguém fala de revelação, não tem mediunidade, mas que sempre tem uma magiquinha, né? Que você compra o santinho lá e esse santinho vai fazer alguma mágica, como se pudesse ter de alguma maneira uma comunicação entre o plano da carne e o plano espiritual. E isso serve até hoje em dia, que a gente vê nas mais diferentes religiões que tem hoje operando hoje em dia. Outra coisa muito importante que o Wycliffe faz, ele traduz a Bíblia para o inglês e diz, né, assim, é muito importante esse movimento todo do protestantismo que a gente sabe que é voltar a grande força ao texto bíblico, vamos ler a Bíblia, vamos interpretar a Bíblia, e não vamos ficar aí com essa parte doutrinária que foi, de uma certa forma, inventada depois em muitos concílios e editos e éditos e tudo mais. O que acontece em 1453? Uma parte muito importante, a queda de Constantinopla, né? O fim do grande cisma do Oriente. Então a igreja começa a ficar, de uma certa forma, também um pouco mais coesa, porque ela não tem mais aquela preocupação com essa divisão gigante do império. Então vamos para Lutero. Então Lutero, já no século XV, 1483, 1546, agora estamos falando de uma
de uma encarnação na Alemanha. Lutero, ele era um monge, ele era professor de teologia, e mais uma vez, olha que interessante, uma crise econômica que acaba ajudando a ter um movimento geopolítico que acaba ajudando você fazer uma reforma importante do ponto de vista espiritual. Olha que interessante. Tinha uma inflação causada pela prata trazida das colônias espanholas, né? Porque nesse momento a gente já começa ali toda a parte de colonização das Américas. Eles começam a trazer muitas riquezas, e daí você começa a ter uma rivalidade, só que dessa vez agora entre Alemanha e Espanha, e geopolítica, ou seja, a parte a estrutura estatal da Europa Ocidental está muito mais desenvolvida, está mais rica, está mais coesa, e você tem a parte oriental, né, do Sacro Império Alemão, que também tem a parte da Alemanha, onde a coisa está mais, digamos, mais pobre, e tendo os efeitos negativos que são causados exatamente pelo sucesso dos espanhóis. E o que acontece nesse momento? Você tem a ascensão justamente de Carlos V, né? Que se diz também, ele ali, né, ele ganha ali a autoridade política de todo o império, inclusive da Alemanha, só que os alemães têm um problema de estarem sendo submetidos a um espanhol. E em 1517, então Lutero coloca ali as 95 teses, prega lá as 95 teses, e daí ele vai fazer também uma crítica violenta à indulgência. Tem todo um contexto histórico lá que vale a pena ver, tinha uma igreja, ver alguém cobrando indulgência lá, não vou lembrar nomes, detalhes de nomes, mas vale a pena pesquisar, que é muito interessante. E ele vai falar, olha gente, a gente não precisa da igreja. A gente não precisa do Papa. Ele é muito forte na crítica dele. Ele fala assim, basta a fé e a Bíblia, né? Então, Carlos V e o Papa Leão X editam, então, o Edito de Worms. Eu acho barato, né? Tem um nome. Eu não sei eu sei que é um lugar, o Worms, né? Mas na tradução deve ter alguma coisa ligada a verme, né, Chico? Do Edito de Verme, parece. Em 1521, eles falam, ok, beleza, Lutero, a gente ouviu você, mas a gente acha que você está errado, tá? Então a gente vai negar tudo aquilo que você está falando. E daí, sabendo o que poderia acontecer, já sabendo da fama da igreja, os alemães protegem o Lutero, sequestram ele, sabendo que ele poderia morrer naquele momento, e trazem ele para a Espanha, trazem ele para a Alemanha de volta. E daí lá ele vai ter um momento de intensa produção teológica, ele vai traduzir também a Bíblia para o alemão. Então, e assim a gente finaliza um pouco esse momento da reforma. Gente, pelo amor de Deus, né? 2 séculos em 5 minutos. Foi o que deu para a gente só pincelar o que o Proclo pode ter encontrado na encarnação nesse momento e como é que ele começou o processo de volta dele, de restauração. Então, o que acontece na Reforma Protestante, sintetizando, é esse primeiro passo da restauração, principalmente nos seus aspectos doutrinários e estatal. Deu para entender, né? A gente tem um primeiro golpe ali, nisso que a gente chama, né, que é a corrupção do cristianismo primitivo, principalmente nesses 2 aspectos, né? Atacando questões doutrinárias, atacando o mercantilismo que a igreja está metida, e principalmente já começa a se falar já nesse momento, olha isso, que é importante a gente entender que os interesses do Estado são uma coisa, os interesses da igreja são outra coisa, e os interesses espirituais, então, uma terceira coisa, e tanto Wycliffe quanto Lutero já deixam isso muito claro na obra deles, isso vai ser fundamental. Ou seja, finalizando, Proclo teve a oportunidade de começar um processo de restauração, de reharmonização da sua encarnação lá como corruptor do século IV, agora aqui nesse momento histórico da Reforma Protestante. Maravilha, minha gente? Esse, então, é o final do nosso episódio número 3. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela audiência de vocês. Comentem, peçam os livros, acesse Conhecer para Transformar, veja todos os outros episódios, ativa o sininho, compartilha, e é muito bacana ter vocês aqui com a gente. Até o próximo episódio.